Fala, moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma live dos aprovados. Hoje a gente vai bater um papo aqui super especial com a Gabriela, que foi nossa aluna e foi aprovada na FAMEP, né, Gabi? Isso, foi na FAMEP. Na FAMEP, primeiro lugar na FAMEP e, claro, na melhor especialidade de todas, né? Ginecologia e obstetrícia. E a gente vai conversar um pouquinho como que foi essa preparação para a Gabriela durante o ano de 2024. Para quem não me conhece ainda, eu sou Daniel Godoy, sou um dos professores de GO aqui da MED e estou animadaço para a nossa conversa hoje, né? Gabi, então você foi primeiro lugar na FAMEP, que era uma das instituições onde você queria, né? Você fez faculdade na FAMEMA? Isso, eu fiz faculdade na FAMEMA e dentre as faculdades daqui do interior, a FAMERP era a minha primeira opção. Ah, que top! Primeira opção e primeiro lugar também. Combinou. Coisa boa, coisa boa. Primeiramente, obrigado por ter aceitado esse convite, por estar conversando um pouquinho aqui com a gente, né? E assim, para a gente começar o início da nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre falar seu nome, de onde você veio, onde você nasceu, qual faculdade você fez, se você falou que fez FAMEMA, né? Uhum. E falar um pouquinho qual que o curso da média que você fez e um pouco como ele também te ajudou aí na preparação. Tá bom. Então, meu nome é Gabriela, né? Eu nasci em Araçatuba. Fiz cursinho pré-vestibular em Rio Preto e depois fiz faculdade na FAMEMA. A Medway eu conheci quando eu estava mais ou menos no quarto ano. Eu acompanhava, assim, eles estavam ainda começando, né? Então, eu acompanhava, eles tinham ainda uma plataforma da Hotmart, ainda com os conteúdos, eu via os conteúdos disponíveis, que eram grátis, acompanhava o Instagram, e aí eu realmente fui acompanhando a Medway se tornar o que ela se tornou hoje, mas eu acompanho desde o quarto ano. Aí no quinto eu fiz o extensivo base, que foi o primeiro ano que teve o extensivo base. Depois, no sexto, eu fiz o extensivo São Paulo. Aí eu me formei em 2023. Em 2024 eu trabalhei e fiz o extensivo São Paulo de novo. Que legal, que hoje, atualmente, nosso extensivo é R1. Que legal, Isso. então você ficou 3 anos com a gente. Fiquei 3 anos. Que bom, que bom. E como que está sendo essa sensação aí incrível, né, de ser aprovado em primeiro lugar, né? Como que foi ver seu nome na lista dos aprovados? Nossa, eu tava no trabalho e aí eu não tava esperando que ia sair naquela hora e eu vi, tava aberto, sabe? Só que eu realmente não tava esperando que ia sair antes, porque tava programado acho que para tarde, saiu de manhã, e eu tava atualizando constantemente a página, e quando eu cliquei e eu vi, assim, não tinha o número 1, mas eu era a primeira da folha, eu fiquei, não, né? Não é possível. Primeiro lugar, eu pretendia estar dentro dos aprovados, mas em primeiro lugar, realmente, foi uma surpresa, assim, eu fiquei... Ainda não acredito, sabe? Que top. E meu nome nem começa com A, né? Para estar o primeiro da lista. Eu fiquei, gente, qual que é essa ordem? O que tá acontecendo? Aí eu fui vendo que era por nota e eu, nossa. Coisa boa, bom demais. Essa sensação é muito boa, né? É incrível, é incrível. Nossa. E aí você já ligou para toda a família? Não, eu comecei a chorar, a paciente não estava entendendo nada. A paciente, meu Deus, doutora, o que está acontecendo? Aí eu, não... E eu comecei a tremer, e ela, meu Deus. Mas foi bom, foi muito bom. Coisa boa. E você, como você escolheu ginecologia e obstetrícia? Então, sempre foi uma área que eu gostei muito de estudar, assim. Inclusive, eu fui fazer aquela retrospectiva aí de foi as aulas que eu mais assisti, fazer as questões que eu mais fiz. Acho que era um pouco tendenciosa. Sim. Só que eu tinha um pouco de receio da parte cirúrgica. Eu nunca me vi assim muito como cirurgia. E aí isso meio que me deixava em dúvida. Eu não me achava com muitas habilidades manuais, sabe? Eu pensava, será que isso daí vai dar certo? E aí, meio que no sexto ano, eu acabei fazendo um estágio de psiquiatria no Hospital do Servidor. Era uma área que eu gostava muito, cogitava fazer. E eu prestei, logo no primeiro ano, eu prestei psiquiatria. Acabei ficando perto, assim, mas não deu para passar. E aí eu fui trabalhar. E aí, trabalhando, eu percebi que, na verdade, eu gostava muito mais de atender pré-natal, de atender consulta ginecológica, rotina ginecológica, que eu gostava de investigar doenças ginecológicas, algumas patologias obstétricas, assim. E aí eu
E aí, assim, parecia que não era aquele trabalho igual eram os outros, das outras especialidades, sabe? De clínica, ou qualquer outro assunto, assim. Até mesmo a psiquiatria, que eu gostava muito, eu comecei a perceber que não se encaixava muito para o que eu queria do meu dia a dia, sabe? Sim, E aí que foi assim, legal. eu tomei a coragem, fiquei processando a informação, acho que mais ou menos em agosto, setembro, que eu falei assim, meu Deus, eu vou encarar isso, porque na verdade ninguém nasce com tantas habilidades, assim, a gente Não. aprende as habilidades, tá tudo bem. Sim. E legal. Ainda bem que não passou para psiquiatria, né? Ainda bem, eu fiquei feliz. Mas eu realmente, assim, isso é uma coisa que até eu trago do cursinho, sabe? Para o pré-vestibular. De que parar para pensar um pouco ajuda a esclarecer as coisas, né? Porque às vezes a gente Sim. sai naquela afobação de, eu preciso saber o que eu quero. E, na verdade, o internato ele é muito diferente do dia a dia. Quando você é o médico responsável, quando você vai investigar alguma coisa, você fala, não, é disso que eu gosto de. É disso que eu quero trabalhar, né? Você Minha percebe que são vida muitas horas do dia, são muitos dias da semana, então não dá para gostar mais ou menos, tem que gostar. sim, é isso que eu quero fazer para minha vida. No mínimo 30 anos de profissão, não tem Não para tem. onde fugir, né? Aham. Que coisa boa. E falando um pouquinho aí da sua jornada, então, de preparação, você ficou 3 anos com a gente, né? Então, você tem alguma experiência com a nossa plataforma, com tudo, né? Eu tenho muito, sou uma aluna raiz. E qual que foi a sua maior dificuldade, assim, nos estudos e o que você fez, né, para superar essa dificuldade? O que talvez a média possa ter te ajudado para superar essa dificuldade? Então, acho que no geral, assim, o planejamento é muito difícil, né? A gente quer fazer tudo, a gente acha que isso é natural, acho que, e é para a vida inteira. A gente acha que a gente precisa saber tudo e fazer tudo. E não tem como, né? É impossível. Então, isso vai gerando uma frustração que você, às vezes, parece estar patinando. Então, no começo, por exemplo, eu queria, lá acho que em 2022, que ainda não tinha o MedBrain, né? Ainda fazia, por exemplo, eu seguia o cronograma, e aí causava essa angústia de, meu Deus, eu não tô vendo essa aula, que tem média prevalência, será que tem prevalência no meu... Então, eu mesma tentava fazer o que hoje o MedBrain faz, né? Eu pegava uma folha e colocava, por exemplo, os temas das questões que eu ia fazendo durante os simulados, as provas, para tentar me guiar. Mas mesmo assim, ainda era difícil, porque era um trabalho além do estudo propriamente dito, né? Sim, E aí foi uma coisa natural que ao longo do tempo eu consegui aprender a filtrar mais o que eu realmente deveria estudar e entender que eu não estava aprendendo a medicina inteira, eu estava aprendendo para fazer a prova e para passar. E o MedBrain, o ano passado, realmente me ajudou muito a fazer essa seleção. Eu usei ele principalmente, usei antes, mas usei mais da metade do ano para o final, que foi quando eu comecei a deixar só uma instituição e focar nela. Mas eu acho que o planejamento era a questão mais complicada, assim, sabe? que coisa boa. Então, de um ano para o outro, você percebeu que isso te ajudou muito, né? Essa Muito. melhora da funcionalidade da plataforma te ajudou muito, né? Não, melhorou muito. A plataforma não tem nada a ver, assim, mudou completamente. Muito para melhor. Boa. E assim, para esse ano, não sei se chegou a ver, esse ano ainda o aluno consegue colocar o quanto de horas ele tem naquela semana para estudar. Nossa, eu não vi essa função. Eu É, gostava muito do Planner, que era do mais. Play, E aí, o ano passado não tinha isso, agora esse ano tem essa nova funcionalidade. Então, dependendo do rodízio, se você tiver do carga horária de trabalho que você tem na semana, né? Se você tem uma carga horária menor ou maior, você consegue mudar semana a semana essa carga horária, e aí o próprio MedBrain vai te dar as aulas né, e as questões para encaixar naquela carga horária. Isso facilita demais, meu Deus, vai Ajudou ficar bom. muito, E aí, pegando esse gancho sua, que você já começou a falar um pouquinho da plataforma, você falou do Planner, né? Você acha que o Planner é a funcionalidade, talvez, da plataforma que mais te ajudou aí nos estudos? Nossa, eu acho que foi a que mais me ajudou. É porque eu consegui, assim, ver a minha semana Justo. e eu deixava sempre uns espaços vazios, que eram aqueles espaços que, se não desse certo alguma coisa que eu empurrava para lá. E eu aprendi também a colocar sempre menos coisas do que eu achava que eu ia conseguir fazer. Porque aí, às vezes, eu conseguia menos ainda. Então, tipo assim, É, eu não ficava tão frustrada, mas me ajudava. ter esse pé no chão é muito importante, né? E justamente entender que se você não vai estudar tudo, não vai saber tudo, mas aquilo que realmente cai, você precisa saber e isso que precisa ser focado, né?
É, porque é Isso é muito, muito assim, bom. o dilema do sexto ano, acho que é o pior dilema de todos, que você fica, será que eu estudo mais no internato e me aprofundo na forma que eu atendo os pacientes para ser o melhor médico quando eu me formar? Ou será que eu estudo para as provas? Porque é totalmente diferente, querendo ou não, é diferente, né? Quando você faz a prova, são temas diferentes, são temas principais, são formas de cobrança, então é diferente estudar para o dia a dia, embora ajude. Sim, Mas com esse certeza. dilema do sexto é bem complexo. Esse é um dilema aí do sexto que não é fácil, né? Não. Não é fácil, internato, conciliar tudo. E assim, não é fácil no sexto, e depois que é formado, você passou um ano formada também, na hora que a gente começa a trabalhar e ele começa, às vezes, ganhar dinheiro para nos sustentar, né? E aí também a gente, às vezes, começa a se perder no meio do caminho, né? É muito fácil se perder, muito fácil. Muito. E quando a gente fala, por exemplo, de material de revisão, simulado, e até mesmo aulas flashes, né? Como que você aproveitou esse tipo de material? Então, o que eu gostei muito desse ano, que foi uma novidade em relação ao ano passado, foram os simulados do intensivo, né? Sim. Durante o ano, eu acabava não conseguindo fazer muitas vezes os simulados, como é que fala? Os autorais. Eu fazia mais as provas das instituições e faziam questões baseadas no MedBrain, ou questões de temas que eu estava patinando ainda, sabe? E aí depois eu comecei a fazer os simulados das instituições e esses simulados assim ajudaram demais. As aulas flash também eu usei mais para o final do ano, que era quando eu precisava estudar algum conteúdo específico, eu ia lá e aí na aula flash tinha exatamente tipo o que caía mais, então o tratamento ou é mais a conduta ou é mais a abordagem inicial, então ajudava. No começo do ano eu fiz mais aquele basicão de assistir as aulas, fazer as questões, e aí depois eu fui filtrando, e aí esses conteúdos menores ajudaram bastante. Boa, legal. É justamente isso, né? A aula flash dá para a gente uma revisão aí mais rápida sobre o assunto, que só falta a gente relembrar algumas coisinhas, né? Sim. Que bom. E já partindo para essa parte justamente que já entrou um pouquinho de rotina, né, de estudo. Como que era a sua rotina? Se você tinha alguma estratégia específica, como você conseguia conciliar, né, os temas que o MedBrain falava para você, novos para você ver, e com os temas de revisões? Então, no começo, não tinha muito uma rotina fixa por causa do trabalho, eu demorei para conseguir uma coisa fixa. Sim. E aí eu acabava seguindo o cronograma aquele cronograma mensal, sabe? Que tinha o conteúdo prioritário, alta prevalência, média prevalência, aí eu ia seguindo eles. E aí, revisões eu fazia por meio de questões que o MedBrain me dava. Sim. Então, todo dia eu deixava, assim, 2 trilhas para fazer, deixava pouca coisa para dar certo. Eu deixava 2 trilhas, e aí as aulas eu assistia, não era todo dia que eu assistia a aula. Eu Sim. até estava conversando com uma amiga que, assim, eu terminei o ano, acho que faltando umas 30, 40 aulas para assistir. Porque, assim, eu teve algum momento que eu falei assim, não dá mais para ficar vendo essas aulas. Eu vou fazer as questões. Então, a prioridade foi mudando e eu fui aproveitando cada vez mais do banco de questões mesmo e das aulas flash, desses conteúdos menores. Tá vendo, gente? Quando a gente fica angustiado que tem as aulas lá que a gente não consegue ver, não é para ficar angustiado. Dá Eu certo tinha, no final. eu tinha uma folha que eu colocava lá todas as aulas que eu não tinha assistido e eu grifava de acordo com as cores lá da prevalência. E eu olhava para aquilo e aí teve um dia que eu falei, quer saber, eu vou rasgar isso aqui porque eu não quero mais ver isso. E eu realmente terminei sem ver aquelas aulas. Fez certinho, certinho. Desapeguei. Jogou no lixo. Joguei no lixo. Boa. E nos momentos assim de descanso e de lazer, o que você fazia para relaxar, para recarregar as energias? Porque nem tudo é só estudo, né? E trabalho. A gente precisa ter os momentos nossos de relaxamento e de fazer o que a gente gosta, né? Uhum. Não, atividade física para mim foi minha válvula de escape. Eu fiz muito esse ano, experimentei várias modalidades, fiz funcional, fiz spinning, fui na academia, experimentei de todas as coisas, porque era o que eu conseguia ir e não estar pensando que eu devia estar estudando, que eu devia estar trabalhando, sabe? Foi o que mais me ajudou mesmo, mas sair, assim, nunca fui uma pessoa de sair muito. E esse ano, principalmente no final, eu tava estudando todos os dias, o tempo inteiro, e quando eu não tava, eu tava fazendo alguma atividade física.
Boa, boa. Atividade física ajuda, aumenta a nossa endorfina, Nossa, serotonina, ajuda demais. coisa boa. Que bom, né? Ah, é isso, Gabi. Parabéns pela sua aprovação, coisa boa. Minha colega agora de profissão. Se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Muito E obrigada. agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse algum conselho para quem está aí se preparando para as provas de residência, né? Quem está começando esse ano de 2025, e algo assim que te motivou e que você acredita que pode fazer a diferença aí para quem está começando essa trajetória que não é fácil, mas que é muito recompensante no final, né? É. Uma dica, assim, eu acho que é escutar quem tem experiência, quem já passou por isso, né? Às vezes a gente acha que a gente sabe o jeito certo, a gente sabe o melhor, que o nosso jeito é o que funciona, só que quando a gente abre mão de algumas crenças que a gente criou e que, assim, não são bem fundamentadas em nada, e acredita nas pessoas que trabalham para isso mesmo, né? Então, por exemplo, não assistir todas as aulas, fazer as provas. O importante é fazer prova, o importante é fazer questão, o importante é repetir aquilo 1 milhão de vezes. Então, se o objetivo é passar na prova de residência, não tem outro caminho, na minha visão. Assim, no final, agora no final perto das provas, eu refiz todas as provas. Eu acho que isso fez toda a diferença, porque perto das provas eu lembrava qual era a forma de cobrança, o que eles gostavam mais, qual é a tendência deles quando eles iam indicar um tratamento ou não, da própria banca, sabe? Então, isso sim foi algo que mudou muito. E sobre a motivação, eu acho que esse ano eu tive alguns dilemas, assim. Será que eu estou estudando para as residências mais concorridas porque eu quero ou porque alguém falou para mim que esse é o melhor e eu comecei a acreditar no que outra pessoa acha que é o melhor. E aí eu pensei muito, 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 falei assim, não é o que eu acho. Então, acho que quando a gente acredita que aquilo é o melhor, que aquilo vai fazer a gente ser melhor, que um profissional melhor, uma pessoa melhor, isso é a motivação suficiente. A gente só precisa achar. Que coisa boa. Obrigado, Gabi. Muito obrigado por compartilhar aí essa sua história com a gente. É sempre incrível poder ouvir um pouquinho como assim os nossos cursos puderam ajudar vocês a conquistar realmente a vaga dos sonhos. Sua primeira opção era, né, a FAMEP e conseguir aí fazer ginecologia e obstetrícia nessa grande faculdade de residência do interior de São Paulo. A gente fica assim com o coração cheio de alegria. Parabéns e muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, eu sou fã da Medo, eu sou fã há muito tempo. Bom, moçada, para quem aí também está assistindo e quer se preparar com a melhor equipe, claro, não deixe de acessar os nossos cursos e vamos juntos, que a gente está junto realmente até o final, né, Gabi? E Com a gente certeza. se vê em fevereiro no nosso jantar dos aprovados, Combinado. para a gente comemorar essa aprovação junto. Pode deixar, estarei presente. Fechou. Muito obrigado, gente, para todo mundo que esteve aqui hoje nessa live com a gente. E até a nossa próxima live dos aprovados. Bons estudos, para cima e até a próxima, moçada. Um beijão.